Mercado da bola tricolor 20 atualizada, essa troca incrível que do nada Santos e São Paulo anunciaram ontem à noite. Vitor Bueno por Raniel e o São Paulo conseguiu economizar uma bagatela milionária. Vou te contar todos os detalhes, vou querer saber a sua opinião também nos comentários. Vou te falar do Antony que estava numa negociação milionária, era a esperança do Leco de colocar aí 80 milhões de reais no bolso e caiu. Por enquanto estão encerradas, vou te dar todos os detalhes de como estava essa conversa também. Vou falar como o São Paulo pretende pagar o Thiago Volpi. É prioridade, vai ser pago, vai ser parcelado como estava previsto em contrato e pode ser que parte desse dinheiro nem fique para o planejamento 2020. Que sorte que o São Paulo está conseguindo nesse finalzinho de ano. Por fim, vamos falar de Libertadores. Eu já tô ansiosa, sei que você também já está ansioso para aquelas quartas-feiras de Morumbi iluminado, de ansiedade o dia inteiro. Vamos ver qual a possibilidade do pote que o São Paulo deve ficar. Agora bora falar do mercado da bola de São Paulo e te atualizar de todas as notícias. Galera, eu vou começar pelo Antony, que a gente falou bastante de dinheiro, de finanças nos últimos vídeos, né? São Paulo tem esse déficit aí de 77 milhões, pegou empréstimo alucinadamente e tá num efeito cascata. Foi lá eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, teve que cobrir um rombo de mais de 30 milhões. Esse efeito cascata ainda tá aqui e o Leco, que queria gastar 50 milhões nessa janela, só vai poder gastar agora 20 milhões nessa janela. Então são 30 milhões a menos. E aí, para não fechar com esse déficit e conseguir reverter esse quadro e apresentar uma solução para o Conselho de Administração e para o Conselho Deliberativo, o Leco estava tentando vender o Antony por 81 milhões de reais. A negociação com a RB Leipzig acontecia já há algumas semanas e eles chegaram no máximo a 18 milhões de euros. Veio 15 milhões, aumentaram aqui, vem de lá e chegaram em 18 milhões de euros, que se concluísse seria a negociação mais cara da história do clube alemão. Só que São Paulo falou não. Esses 18 milhões equivalem a 80 milhões de reais. O São Paulo quer no mínimo 90 milhões de reais por causa dessa história do déficit todo. E ainda quer uma manutenção de percentual de revenda, ou seja, São Paulo acredita que o Antony vai valorizar na Europa e o clube que comprar o Antony tem que deixar um percentual para o São Paulo para ele poder garantir um lucro numa revenda futura do Antony. Os alemães falaram, olha, o máximo que a gente pode te dar é uma bonificação por meta. Se ele cumprir um número de jogos, bonificação. Se ele ganhar um título, bonificação. É o máximo que a gente pode, a gente está com toda a nossa força financeira aqui. O São Paulo, negociação na mesa. O Borussia também está de olho, já ligou aqui, já sondou, já quis saber valor, só que não mandou proposta oficial. Aí o São Paulo falou, olha, no meio do ano a gente teve proposta alta do Manchester, a gente teve proposta de vários clubes enfileirados. Então a gente não vai fazer essa loucura assim tão na pressa. Quer chegar nos 90 milhões de São Paulo ou pelo menos nos 86, 87. Lembrando que o Leco tem pressa para vender o Antony, porque a partir do dia 1º de janeiro o Antony passa a ter 15% dos seus próprios direitos federativos. Isso foi negociado na renovação contratual dele, onde ele teve aumento salarial e a partir do dia 1º de janeiro ele ganharia 15% dos seus próprios direitos para uma negociação. A diretoria ainda tem uma esperança de que, de repente, se vender só o Antony, não precisa vender mais tanta molecada da base. De repente vende só um Elinho da vida, que a gente não vai sentir tanta falta. Mas deixa aí nos comentários, esse valor tá bom para você em relação ao Antony? De 80 a 90 milhões de reais? Galera, no vídeo de ontem eu te contei que o São Paulo sinalizou sim para Thiago Volpi e Igor Vinícius. O Igor Vinícius vai ser 2 milhões de reais junto com o Ituano. Isso porque o Grêmio já estava lá sondando. E aí, Ituano, como é que tá a situação? Como é que tá o jogador? O São Paulo ainda não te falou nada. São Paulo correu e falou, não, peraí que a gente vai comprar. O Igor Vinícius fica assim. E aí sinalizou sim para o Thiago Volpi. Agora eu vou te contar como que o São Paulo pretende pagar pelo Thiago Volpi. Vocês já devem estar cansado de saber que o Thiago Volpi era 5 milhões de euros. Que equivale aí a quase 21 milhões de reais. E estava naquela, está previsto em cláusula contratual. São Paulo tentou alterar esse valor, desde outubro está numa negociação aí. Ei, Querétaro, vamos tentar diminuir o valor. Achando que o Querétaro era idiota, né? Tipo, meu, o cara é titular absoluto, o cara é ídolo onde passa. Olha como que o cara foi nas finais do Paulista.
tem moral, tem coragem, tem personalidade, criou a identidade tão rápida, a torcida aprovou, até o Rogério Ceni elogia o cara. E eu vou dar desconto porque se eu já tenho esse valor, se pudesse, cobrava até mais, né? Enfim, acontece que também está previsto em contrato que o São Paulo pode parcelar esse valor. Então, até dia 31 de dezembro, o São Paulo tem que dar 2,5 milhões de euros, que é metade desse valor. E o restante pode parcelar em 4 vezes. A primeira parcela ficaria, olha, parece Casas Bahia. A primeira parcela ficaria só para julho do ano que vem. E aí depois teriam trimestrais. Então, partes desse parcelamento entraria só no planejamento de 2021. Vai empurrando com a barriga, que o importante é comprar e manter o Thiago Volpi, essa é a prioridade de São Paulo. Então, tá tentando finalizar vendas como a do Antony, para já fazer o pagamento dessa parcela, porque como eu já te disse antes, o Leco só tem 20 milhões para essa temporada. Agora eu vou te explicar essa troca que todo mundo ficou agitado ontem na internet, foi anunciado ontem à noite, o Santos até brincou no Twitter, falou, não é brincadeira do estagiário, o estagiário não surtou, não tá maluco, é verdade mesmo, o Raniel foi trocado pelo Vitor Bueno, foi anunciado ontem como reforço para a temporada de 2020 lá no Peixe. O que aconteceu? Como é que o São Paulo conseguiu economizar uma bagatela milionária aí? Vamos lá. Vamos lembrar lá de trás, em abril, São Paulo traz o Vitor Bueno a pedido do Cuca. O Vitor Bueno pertencia ao Santos, ele estava lá no Dinamo Kiev. E aí o São Paulo falou, ó, eu quero, como é que a gente pode negociar? E daí o Santos colocou uma cláusula contratual de que o valor do Vitor Bueno seria de 55 milhões de reais. Então o São Paulo, para ficar com o Vitor Bueno, precisava desembolsar 55 milhões de reais. Quando o Vitor Bueno chegou, ele não se firmou logo de cara. Ele demorou um pouquinho. Ele só veio se firmar mesmo agora com o Fernando Diniz. Pegou até a posição do Pato e aí todo mundo já ficou desesperado. Não, tem que manter esse cara aqui. Agora ele tá bem. Eu até brincava. Nossa, o Vitor Bueno, quando é que será que ele vai estrear? E aí ele teve um segundo semestre já um pouquinho melhor. E o Raniel veio numa outra situação. Ele chegou em julho para ser o substituto direto do Pablo, que sofria com as lesões. E assim que ele chegou, já tipo, meu, joga, a gente precisa de você. E quando entrou o Fernando Diniz, ele teve exatamente a contramão do Vitor Bueno. Ele perdeu o espaço. Ele foi contratado junto ao Cruzeiro, onde ele foi lá campeão pela Copa do Brasil, por 12 milhões de reais. E o São Paulo tinha que pagar esses 12 milhões. Tô tentando entender esse planejamento. Acho que de repente o plano era esse mesmo. Em dezembro a gente vê o que faz. Traz um monte de atleta, vamos tentar ganhar tudo. E em dezembro a gente vê. É assim que o São Paulo faz. Sabe aquela pessoa que vai no shopping, faz um monte de compra e agora eu vou trabalhar para pagar? É mais ou menos isso. Acho que São Paulo, não sei. Que planejamento é esse que foi feito esse ano? Não consigo entender. Não sei se vocês concordam comigo, mas vamos lá. São Paulo tinha feito essa compra de apenas 50% dos direitos do Raniel. Chegou lá no Peixe e falou, é o seguinte, a gente sabe que vocês já gostam do Raniel, do futebol dele, desde outras janelas. Só que a gente conseguiu pegar ele primeiro, a gente pagou o preço que eles queriam, a negociação foi legal como o Cruzeiro e tal. Vocês não querem o Raniel? Vocês já estavam de olho nele? Então vamos fazer assim, a gente quer o Vitor Bueno, eu te dou os 50%, passa pro Santos o que ele tem que pagar, porque se o Santos quisesse pagar o Raniel, o São Paulo ia cobrar mais, aí ainda ia ter que pagar uma parte pro Cruzeiro, aí o São Paulo ia ter que ir no contrato liberar, tava todo amarrado o Raniel, o São Paulo falou assim, fica com esse 50%, assume essa dívida e me tira 50% do que eu te devo do Vitor Bueno. E aí aquela dívida de 55 milhões de reais pelo Vitor Bueno virou 22 milhões de reais e não tem que pagar mais os 12 milhões e meio pelo Raniel. Entendeu essa conta? A diretoria tá pressionada, tipo assim, tem que vender jogador, tem que tirar gastos na minha frente. Começou a ligar para todo mundo e negociar com a calculadora na mão. E parabéns, São Paulo, que essa foi uma bem feita, economizou pra caramba. Lembrando que nessa temporada o Vitor Bueno fez 29 jogos pelo São Paulo, marcou 6 gols, se firmou, tirou até o Pato. Já o Raniel fez 14 jogos e marcou 1 gol, ele que veio como esperanças, tinha feito uma temporada super boa um ano antes no Cruzeiro, já não conseguiu repetir aqui.
Agora vamos falar de Libertadores da América, quarta-feira de Libertadores no Morumbi ano que vem, fase de grupos direto. A Conmebol já está fazendo aquela matemática que só eles entendem de ranking, histórias, pontuações e tal, para definir as cabeças de chaves e em qual pote fica cada time. Só que alguns campeonatos ainda estão em andamento não, fase final, e aí precisa esperar finalizar para ter certeza da definição de cada pote. A Copa da Argentina é um desses campeonatos que será finalizada amanhã. Tem River Plate e Córdoba disputando essa final. Vale vaga, ou vai para pré-Libertadores ou vai para a fase do grupo. Tem que ver quem vai. Pode ser que o Córdoba, nunca se sabe, futebol é futebol, pode ser que o Córdoba garanta a vaga e aí muda tudo. Porque se o River conseguir ir para a vaga, o Santos vai para o pote 2 junto com o São Paulo. Se o River não conseguir a vaga, já muda tudo exatamente por causa desse ranking que a Conmebol se baseia para fazer os cálculos. Outro campeonato que está sendo aguardado é o Cláusula da Bolívia. A Conmebol pede que os times terminem seus campeonatos, que todas as federações entreguem até dia 15 de dezembro. Só que lá nesse caso do campeonato da Bolívia, eles pediram uma extensão até o final do mês. Então pode ser que eles façam um sorteio e tenha uma bolinha escrita só Bolívia, representando esse campeonato. E aí depois a gente descobre quem vai ser esse time. Então até o momento São Paulo deve cair no pote 2 para o sorteio ao lado de Colo-Colo do Chile, Del Valle do Equador, Libertad do Paraguai, Bolívar, Racing da Argentina e aí talvez o Santos e mais algum time boliviano. Como está o seu coração para a Libertadores do ano que vem? Fortes emoções nessa janela com pouco dinheiro. Fortes emoções que a gente sabe que mais vai sair jogador do que chegar. Fortes emoções sabendo que é um projeto reduzido. Deve ficar Thiago Volpi, deve ficar Igor Vinícius. São Paulo tá atrás do Alan que eu te contei no último vídeo. Volta lá para você ver todos os detalhes. E aí deve ter no máximo mais uma contratação se vender o Antony e tudo der certo financeiramente falando. Gente, vou me despedindo por aqui. Se você tiver alguma dúvida, viu algum nome por aí, no próximo vídeo vai ser especial só para responder os comentários de vocês, que vocês sabem que eu dou coração em todos. Muito obrigada pela audiência de vocês.